Bem alucinada, eu disse a ela: ora por mim, porque eu vou morrer. Eu sinto a minha alma sair do corpo. E minha mãe olhava para mim e falava: não posso orar por você. Me chamo Patrícia, tenho 34 anos, sou cristã, serva de um Deus vivo, todo-poderoso. E é muito difícil vir aqui falar. Já tem mais ou menos um ano e meio, que eu tento fazer esse vídeo para contar o meu testemunho para a página Livres para Testemunhar. E hoje o Senhor me impulsionou a dizer: cresci num lar evangélico, né? Minha mãe, minha avó cristã, e aos 12 anos de idade eu saí da presença do Senhor e fui conhecer aquilo que era o mundo, aquilo que o mundo queria me apresentar. Andei com vários tipos de pessoas, várias amigas, né, que se dizia ser amigas, que me apresentaram o álcool, me apresentou o cigarro e me apresentaram as drogas. E ao longo dos anos foi passando, até que um dia eu comecei a beber, comecei a fumar, e ali com meus 13 para 14 anos, eu mudei do Polvilho para Santana de Parnaíba e continuei nesse mesmo caminho. Minha mãe sempre orando, pedindo ao Senhor que me desse livramento, que me guardasse, mas o adolescente ele não quer ouvir a voz do pai, ele não quer ouvir a voz da mãe, ele não quer ouvir ninguém. Ele quer simplesmente ser guiado pelas suas próprias certezas, pelos seus próprio achismo. E um certo dia, eu já com meus 15 para 16 anos, eu conheci a cocaína, né? E foi a primeira vez que eu utilizei daquilo. E naquele dia, uns dias antes, o Senhor tinha usado uma irmã para falar comigo que se eu não voltasse pelo amor, eu voltaria pela dor à casa do Senhor. E eu não dei ouvido, não dei bola. E saí naquela noite e tive esse primeiro acesso a essa droga. E nisso, ali eu utilizei daquilo. Cheguei em casa por volta das 3 da manhã e minha mãe, quando eu cheguei, eu já cheguei passando muito mal e comecei a ter ânsias, né? E colocar tudo para fora. E naquele dia, eu entendi que era o último dia que eu estaria no mundo, porque o Senhor tinha marcado aquele dia. E eu fui colocando para fora, e um dos meus irmãos mais velhos, que estava em casa naquele dia, ele falou para minha mãe, ela tá drogada, e minha mãe falou, eu não posso levar ela para o hospital, porque eu era de menor, porque senão eles vão me interrogar e eu não sei o que dizer. E ele falava, ela tá drogada, e minha mãe falava, não, eu não posso levar ela. E meu irmão falando para minha mãe, leva ela para o hospital, porque senão ela vai morrer aqui. E eu falei para minha mãe, mãe, ora por mim. Bem alucinada, eu disse a ela, ora por mim, porque eu vou morrer. Eu sinto a minha alma sair do corpo. E minha mãe olhava para mim e falava, não posso orar por você. Eu não posso orar. E ali foi passando as horas e eu falava, mãe, eu tô morrendo. E eu senti o meu corpo desfalecendo. Eu senti como se a minha alma estivesse saindo do corpo. E por volta de umas 3:30 da manhã, mais ou menos, eu me lembro que eu tive meio que um apagão, meio que um desmaio. Eu ouvia a voz da minha mãe, a voz do meu irmão,
mas eu não conseguia abrir os olhos, era como se eu já não estivesse no meu corpo. E nisso ficou tudo escuro, tudo preto, uma escuridão muito grande. E eu, naquele momento, não entendi o que era aquilo. E eu não conseguia falar. Era como se meu corpo travasse, minha mente só conseguia tentar falar com Deus, mas eu não conseguia abrir a boca. E aquela escuridão, e eu falei para o Senhor, Senhor, se for a minha hora, em pensamento, porque eu não conseguia abrir a boca. Eu ouvia o pessoal falando, mas eu não conseguia abrir os olhos e nem abrir a boca. E eu falei para o Senhor, Senhor, se for a minha hora, se for o meu momento, me perdoe, mas eu não quero ir para o inferno, porque eu sou conhecedora da tua palavra e eu sei que tudo que eu fiz foi errado. Eu sei que o caminho que eu trilhei não foi o caminho correto, mas eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E eu peço perdão. E se o Senhor me libertar dessa situação que eu estou passando agora, eu irei para a tua casa e te servirei até o último dia da minha vida. E naquele momento eu vi uma luz, como se uma porta se abrisse, uma escuridão de olhos fechados, mas eu vi uma luz, uma frechinha de uma luz abrindo a porta, e aquela luz era como se a luz me chamasse, só que era muito escuro e era uma luz muito pequena. Era uma frecha de uma porta, quando a gente deixa a porta meio que entreaberta, e uma luz de casa acesa. Era como se fosse aquilo. E naquele dia, naquele momento, eu entendi que Deus estava me chamando de volta à presença dele, de volta à comunhão com ele. E eu despertei, por um milagre do céu, eu despertei. E eu olhei para minha mãe e eu falei, mãe, ore por mim. E ela falou para mim, agora sim, eu posso orar por você, porque agora Deus me permite orar por você. E minha mãe orou por mim. E passados-se os dias eu fui melhorando. E a gente faz promessas e quer quebrar. Só que o Senhor não deixou com que eu retrocedesse. O Senhor, naquele momento, Ele me enviou uma pessoa, que hoje é meu esposo, meu marido, e a gente começou a caminhar, trilhando ainda o caminho que não era do céu. Mas teve um dia que nós nos encontramos com o Senhor, ele teve um encontro com o Senhor, e um dia ele vai contar o testemunho dele, eu creio. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos na presença do Senhor há 18 anos, porque o Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha algo conosco. Hoje, pela misericórdia, pela graça do Senhor, somos missionária e ele pastor de uma igreja. Congregamos na igreja Ministério AD Jardim Paineira, e Deus nos chamou das trevas para a luz. Então você, jovem, que se encontra no vício do álcool, das drogas, da prostituição, que tem uma mãe que ora, tem um pai que ora, tem uma igreja que ora por você. Não espere chegar o caminho da dor para se aproximar do Senhor. Não espere ir pela dor. Vai pelo amor. Porque o Senhor, Ele ama aquele que se arrepende do seu pecado. E eu tive um encontro com o Senhor, da luz que me tirou do lamaçal do pecado, do monturo de lixo da lama. Uma jovem que achava que o que estava fazendo era certo, mas o Senhor me arrancou das mãos do inimigo. E aqueles amigos que diziam ser amigos sumiram, desapareceram. Porque amigo está com você quando você tem algo a oferecer.
Mas quando você precisa de um amigo, você não encontra. E o verdadeiro amigo é Jesus Cristo. O verdadeiro amigo é o autor e consumador da minha e da tua fé. Então fique com esse testemunho, fique com essa palavra nesta manhã. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quem quiser, a palavra do Senhor diz, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Foi o que o Senhor falou para mim. Então que a gente possa entender que Deus ele é aquele que arranca nós do lamaçal do pecado. Não permita que o diabo diga que você não vai conseguir, que você não tem mais acesso ao céu, que para você já era, que para você já acabou. Não. Enquanto há vida, há esperança. Deus tem um caminho para mim e para você. Ele nos deu o Filho dele, Jesus, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. E o Senhor me transformou. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, do monturo de lixo, da lama e me trouxe para a luz. Aquilo que era trevas hoje se transformou em luz. E eu louvo o nome santo do Senhor. E eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique com esse testemunho. Fique com essa palavra e entenda que não tem caminho, que não tem lugar melhor que a presença do Senhor. Não tem. Amém? Fique com Deus, seja abençoado em nome de Jesus.